nós somos seres imortais, milenares, já vivemos em outros países, muitos de nós já estivemos na Europa, já fomos François, né? René, Manuel, né? E assim por diante. Todos nós vivemos essa grande jornada. Então, nesse período em que nós estávamos na barbárie, onde adorávamos boi, matávamos por matar, achávamos por motivo qualquer, a gente puxava espada e matava os semelhantes, seja por que fosse. Moisés veio trazer revelação das leis mosaicas, para poder frear o nosso ímpeto bárbaro nesse momento. Só que, o que aconteceu? Moisés se perdeu também, porque todos nós temos as nossas reminiscências, né? Quando a gente, antes de encarnar, eu prometo um monte de coisa. Eu vou entender porque meu marido é um mala, vou entender porque minha mulher é chata, o meu filho que me dá um trabalho, minha sogra que é uma barra. Mas eu lá, antes de encarnar, eu prometo tudo. Não, isso eu tiro de letra, tranquilo, isso aí não vai nada, não quer dizer nada. Pô, isso aí, tranquilo. Só que quando a gente encarna com o véu de esquecimento, começa a trazer, no momento diário, os sentimentos incompreensíveis de raiva pelaquela pessoa, de intolerância. E quando eu estou se na outra encarnação, o meu marido me traiu, né? E nessa traição eu descobri quem era, e de repente nós discutimos, nós batemos, nós brigamos, e eu fiz alguma bobagem e me arrependi de ter matado, de ter batido, de ter gritado, e prometi que eu aceitaria aquela mulher na qual eu prejudiquei como minha filha, para me redimir dos meus erros. Na espiritualidade eu faço um monte de promessas, que muitas vezes os amigos espirituais falam assim: não prometa aquilo que você não pode cumprir. E na maioria das vezes, de todo o compromisso que eu prometi, eles só me dão 5%. Não, se você fizer 5% do que você prometeu, está resolvido. E a gente não consegue fazer 1%. Né? Isso são os conflitos que nós temos dia a dia. Não é só na família não, gente. É no trabalho, é nos amigos, porque nós atraímos aquele que nos são afins. Orgulhosos andam com orgulhosos, vaidosos andam com vaidosos. Só que a gente nunca se acha orgulhoso, nunca se acha vaidoso. O outro eu não sou. Eu tenho justificativa de ser como sou. O outro não tem justificativa nenhuma. Então, se você tem um sentimento negativo muito forte contra alguém, para e começa a refletir que algo não vai bem em você. É assim que funciona o nosso processo de reminiscência. E, como todo igual, Moisés, o que ele fez? Ele trouxe sua reminiscência. Então, o que ele fazia? Ele matava a mulher adulta na pedrada. Só a mulher, o homem não, porque coitado foi induzido, né? A mulher induziu ele, então matava só a mulher. E tantas outras barbaridades que ele fazia. Então, como não deu certo, Jesus falou assim: eu preciso ir lá daqui a 1000 e poucos anos para poder passar a mensagem. Aí ele mandou um monte de profetas, na época esperou um monte de profetas que eram médiuns, né, inspirados, para dizer que viria o Messias. E espalhou esses profetas pelo mundo, desde o Ocidente, o Oriente, assim por diante. E após milênios de preparo, Jesus encarna, né? Encarna, não reencarna, ele encarna. Nós reencarnamos, Jesus não reencarnou, Jesus encarnou. E com ele não veio sozinho, veio uma imensa falange de espíritos que o apoiariam, para que ele fizesse todos aqueles milagres que ele fez. Com todo o seu exército de trabalhadores, ele curou leprosos, né? Paralíticos, coisas impossíveis. O cara era paralítico há 10, 20 anos, de repente Jesus manda ele levantar e sair andando, e ele sai. Cegos de nascença, como explicar isso? A ciência ainda não explica. Cego de nascença, ele fazia voltar a vida.
leprosos, que a lepra ainda não tem cura, ela é controlável, mas não tem cura, punha a mão e desaparecia a ferida, e tantas coisas, como no caso de quando ele foi preso, que Pedro cortou a orelha do centurião, né? E ele foi lá, mandou Pedro embaiar a espada, mostrando amor ao próximo, perdão, né? Falou: guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pegou a orelha daquele que estava prendendo e colocou e fez um processo de reposição da orelha, através de um processo de ectoplasmia, que hoje nós falamos algo sobre isso, mas ainda estamos longe de fazermos, né? Então, aí o que aconteceu? Ele fez tudo isso, nos curou, nos orientou, seguimos eles por milênios, por centenas e centenas de jornadas, e por todas as aldeias da época, falando por fidelidade, grato pela cura. Porém, chegava o momento da nossa decisão, momento crucial da humanidade da época. Jesus já tinha nos dado toda a sua mensagem de amor e respeito e perdão. Ele tinha exemplificado o que nós temos que fazer. Não adianta nada ficar, né, falando, a irmã já fala, não adianta um oceano de palavras sem uma gotinha de ação, né? Então o que aconteceu? Nesse momento ele se calou e deixou o nosso livre-arbítrio falar. Nós podíamos, ou Barrabás ou ele, amor ou espada. Nós podíamos decidir por Jesus? Podíamos, porque nada nesse universo é fatal. Só que a probabilidade era que nós escolhemos o Barrabás em função da ignorância da época. Mas nós podíamos, tínhamos 10%, não sei quantos, 20%, e falamos: não, queremos Jesus. E hoje nós estaríamos 600 a 700 anos adiantados. Aqui foi o divisor de água para o nosso país. Foi nesse momento que o Brasil começou o processo. Um simples centurião chamado Gaius Cássio Longinos, que perfurou Jesus, não de maldade, não. A história é completamente diferente. Ele não concordava com o que faziam, o que estavam fazendo com Jesus. O que aconteceu? Normalmente, os crucificados tinham suas pernas, seus joelhos quebrados. Quando demorava muito para morrer, eles quebravam o joelho para você derrear, para poder morrer mais rápido. Ele não concordava com isso. Então o que ele fez? Ele tentou da forma dele abreviar o sofrimento de Jesus. Dizem a história, conta a lenda, que Longinos ele não enxergava, ele tinha um problema de visão, e o sangue curou, e a partir daí ele se transformou num cristão e começou a divulgar o cristianismo. Isso ainda dizem, mas não tem. Só que Cássius Longinos, em 2 de dezembro de 1825, ele reencarna no Brasil como Dom Pedro II. Olha a nossa história familiar, né? Ele que reinou em 1831 a 1839. Hoje ele é considerado um dos maiores estadistas que nós conhecemos. Na época ele era um louco, era maluco, era um perturbado para a sociedade da época, mas hoje reconhece nele um homem de Estado. O Brasil é o que é hoje, graças a ele. Hoje positivamente, tá? Mas voltamos um pouquinho. Aí Jesus parte, né? E todos nós sabemos que ele retorna para Maria de Magdala, né? E depois para os seus apóstolos. E fala para eles: olha, deixei a mensagem, está tudo
tudo digital, aí você sabe o que tem que fazer, passaram todos esses anos comigo, então está na hora de vocês começarem a divulgar o meu evangelho. Ficou a proposta para eles. Só que aconteceu, ao longo do tempo, nós distorcemos isso, né? Criamos o cristianismo. Só Cristo não é cristão, todo mundo é cristão, menos Cristo. Porque na realidade, o que foi imposto pelo cristianismo da época era completamente oposto ao que Jesus pregava.